Pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o canal Sala de Aula Particular. Eu sou o professor Thiago Monteiro e faremos agora um ciclo de estudos sobre a última prova do Enem, a prova do Enem 2020, onde vamos fazer a resolução da prova azul, tá bom? Poderia ser qualquer outra prova, mas eu tomei essa como parâmetro, tá? Então, sabe que todas as questões que faremos aqui, tanto da questão 136 até a questão 180, todas elas serão da prova azul, tá bom? Então já estou deixando aqui bem claro, porque aí as próximas questões não fica a dúvida. Ah, mas é a questão 140 de qual prova? 150 de qual prova? Já sabe que o parâmetro é a prova azul, tá bom? E antes de tudo, não se esqueça de curtir o canal, de deixar o seu comentário, tá bom? Não apenas aqui no canal, mas também, se possível, pode me seguir lá no Instagram também, @sala de aula particular, tudo junto. E fica à vontade também, né, para poder mandar um comentário, para tirar uma dúvida, para enviar uma questão, algo que possa ser uma dúvida sua, pode ser um conteúdo aqui do canal para os próximos vídeos, que vai ser importante para você e também para os colegas que também estão assistindo. Bom, então mais uma vez sejam bem-vindos. Vamos fazer então agora a questão 136, que é essa que vai aparecer no vídeo aí para vocês, que é a famosa questão da bandeira do Brasil, que diz assim: a fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na lei, número 5.700 de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Critério 1. Comprimento será de 20 módulos. Critério 2. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. Critério 3. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a lei número 5.700. Aí está a imagem aí, tá bom? E aí diz assim: um torcedor, preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cores de tecidos verde, de medidas 180 centímetros por 150 centímetros, e amarelo, o quanto baste, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Tá? Então, vamos lá. Algumas coisas aqui são bem importantes. Primeiro, vamos às dimensões. As dimensões padrão devem ser as seguintes. Bom, o comprimento deve ser de 20 módulos, ou de 20 medidas. E a largura é de 14 módulos, tá? Aí você pode me perguntar assim, mas o que é esse módulo? O que é esse M? Esse M, a questão diz que seria uma unidade, a qual a gente ainda não sabe o valor, porque na verdade ela é variável, tá? Então vai depender de acordo com a medida que você tiver. Se for uma bandeira pequena, ela vai seguir esse padrão, onde M vai ser um M cada vez menor. Se for uma bandeira grande, esse M vai ser cada vez maior, fazendo com que haja então uma proporcionalidade, tá? Eu vou demonstrar aqui depois, conforme a gente for resolvendo a questão, tá?
E aí temos também como medidas o tecido verde é 180 centímetros, ou 1,80 m, né, por 150 centímetros, ok? E aí temos o seguinte, bom, a questão pede qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada. Na verdade, acho que a questão está querendo é o seguinte, ela está querendo isso daqui, ó. Ela está querendo um quadrado onde dentro desse quadrado, no caso um tecido quadrado azul, onde daqui eu vou retirar o círculo, a medida do círculo, tá? E aí, qual vai ser a medida desse lado aqui? Ou seja, desse lado ou desse lado, né? Já que o quadrado tem as medidas iguais, as dimensões são iguais. Bom, a questão me diz que o raio, deixa eu tirar a mão aqui, né? Que a medida do raio do círculo é 3,5 m. Se o raio é 3,5 m, é sinal de que o diâmetro vai ser 7 m. Para quem não sabe, quem tem dificuldade com isso, o que é raio, o que é diâmetro? O raio é a medida do centro da circunferência até a extremidade dela, tá? Seja essa extremidade, ou essa, ou essa, ou essa, seja qual for, seja na diagonal, né? Seja como for, porque a circunferência, a distância dela para o centro sempre é igual, tá? Até porque se não for igual, ela vai ter deformações e na verdade não vai ser uma circunferência, tá? Pode ser um tipo de elipse ou algo assim, mas isso não vem ao caso. O que importa é o seguinte, a circunferência ela não pode ter ondulações, ela é perfeita. Logo, o raio é igual em todo, entendeu? Em todo o trajeto aqui, vamos dizer assim, né? Em todo o comprimento dessa circunferência, o raio aqui vai ser sempre o mesmo, tá? E o que é o raio? Como eu falei, o raio é essa distância daqui até aqui. Vamos usar esse parâmetro aqui, tá? E o diâmetro? O diâmetro é a medida de uma extremidade até a outra, passando pelo centro, tá? Dá para entender aqui? Então, até fazendo aqui fora, para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Ó, não vai sair perfeitinho não, mas o importante é a intenção, tá? Então, lembrando, a distância, até colocar em outra cor aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, a distância do centro até a extremidade, a gente vai chamar de raio, tá? Vou colocar aqui em maiúsculo só para ficar mais fácil de enxergar. E passando de uma ponta a outra, atravessando a origem, atravessando esse centro aqui, ela vai ser chamada de diâmetro, ok? Então, essa distância de uma ponta até a outra vai ser chamada de diâmetro. Vou chamar de D maiúsculo como
como eu fiz anteriormente, mais para ficar mais fácil de entender, tá? Mas o que importa é o seguinte: o diâmetro, como vai de uma ponta a outra, ele acaba sendo o dobro da medida do raio. Então, se o raio na questão é 3,5, logo o diâmetro vai ser 7, tá? Eu sei que é muita informação para pegar logo de cara. E eu sei que é muita informação básica, inclusive. Né? Tem muita gente que tem dificuldade com isso. Então, o importante é pegar passo a passo, tá bom? Porque tem gente que está tão avulso, né? Tá tão perdido com relação a esse conteúdo, que eu vou ter que explicar o básico mesmo, o simples, tá? O beabá, para que todos possam compreender, aqueles que já estão mais à frente, como aqueles que ainda estão engatinhando, tá? Então vamos lá, dando prosseguimento aqui. Então o que a gente tem é o seguinte: a gente tem então comprimento e largura, e tem tecido verde, e tem a medida aqui do raio, e encontramos a medida do diâmetro. E a questão pede qual vai ser, então, a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada, tá? No caso, o círculo azul da bandeira. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Então, agora a gente tem que achar a medida do M. Como que a gente faz então para achar a medida do M? Vamos usar então como parâmetro essa medida aqui e o tecido. Então como que a gente vai achar essas medidas aqui do raio e do diâmetro? Bom, vamos dar prosseguimento aqui, ó. Deixa eu puxar aqui uma setinha para ficar mais fácil da gente continuar. Então temos o seguinte aqui. Então temos as medidas, as proporções de comprimento e de largura, tá? Então o comprimento a gente tem o seguinte: 20 m e aqui 180 centímetros, e a largura temos 14 m para x centímetros, certo? Então agora aqui a gente vai fazer então a regrinha lá de razão e proporção, né? O famoso cruz credo, tá? Então aqui a gente tem o seguinte: então 20 está para 180, assim como 14 está para x. Multiplicando cruzado, fazendo cruz credo, a gente vai ter o seguinte: 20x é igual a 14 vezes 180. Logo, x vai ser o resultado dessa multiplicação, que vai dar 2.520. E esse 20 que está multiplicando aqui o x, tá? Porque isso aqui é uma multiplicação cruzada, tá? Por ser uma igualdade de frações. Numa igualdade de frações, essa relação é válida, tá? Então, aqui o 20 está multiplicando o x, então posso passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho aqui 2.520 dividido por 20, que vai dar 126. Tá, o que isso ajudou? Ajudou no seguinte: agora a gente tem como fazer essa proporção de forma perfeita, sem ter a menor dúvida, tá? Porque se x aqui deu 126, agora a gente vai chegar à conclusão de que de 20 para 180 houve aqui uma multiplicação por 9. E de 14
para 126, também houve uma multiplicação por 9. Como assim? É porque isto aqui se chama constante de proporcionalidade. O que isso significa? Se de um lado multiplicou 9 vezes, ou seja, cresceu 9 vezes, do outro lado também vai. Ele tem que obedecer essa regra por se tratar de uma proporção, ok? Então, se cresce numa proporção aqui, também vai crescer na mesma proporção aqui, tá? Até porque, se aqui multiplica por 9, por exemplo, e ali você acha um resultado que multiplica por 8, por 10, enfim, por qualquer outro valor, significa que está errado. Pode ser vezes 9,1, 9,01, não interessa. Se é um resultado exato aqui, tem que ser um resultado exato e igual aqui, tá? Ah, mas eu não sei fazer isso. Não tem problema. Basta fazer o seguinte. Uma outra forma de fazer é pegar esses valores aqui e já fazer a divisão direto. Por exemplo, você pode muito bem pegar isso aqui e fazer a divisão de 180 dividido por 20 vai dar igual a 9, tá? Então, aqui, o que a questão, na verdade, está pedindo é necessário que eu encontre essa constante de proporcionalidade aqui. Já que a questão vai trabalhar de forma que a gente vai ter um resultado de 7m. E o que é esse m? Pois é, esse m aqui é justamente a constante de proporcionalidade, tá? Então, no caso, esse 9 aqui vai ser o resultado desse m. E a questão diz que esse m é dado aqui não diz, na verdade, qual é a unidade, porque, na verdade, essa unidade pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser de acordo com a metragem que eu quiser. Então, no caso aqui, foi feito com 9, no caso aqui com 9 centímetros, tá? Porque lá no começo da questão, a gente viu aqui, ó, dado em centímetro a medida do tecido, tá? Então, no caso aqui, vai dar 7 vezes 9, que vai ser 63 centímetros, tá? Então, tem como resultado a questão a letra D, tá? Que vai ter como resultado 63 centímetros. Então, é isso. Essa foi a primeira resolução da prova do Enem. Como eu falei, da prova Enem 2020, do Enem 2020, na prova azul. Essa foi a questão de número 136, tá? Então, mais uma vez, curta aí o canal, compartilhe, bota aí seu comentário, né? Espero que tenham gostado. Então, permaneçam aí no canal o quanto puderem, tá? Esteja sempre ativo aí no comentário. Também siga lá no Instagram, @sala de aula particular, tá bom? Para que possamos fazer outras questões de matemática aí. E fica à vontade. E outra coisa,
Se precisar também de uma aula particular, quer tirar uma dúvida, precisa marcar uma aula também, seria legal para você ter um ensino contínuo, né? Um ensino ali com um professor particular também ajudando. Também fica à vontade para poder mandar o seu comentário, qualquer coisa que quiser marcar uma aula, fica à vontade, que a gente combina direitinho, né? Através de plataformas como o Zoom e tudo mais, a gente pode marcar uma aula remota sem problema algum, até porque é reta final agora para o Enem e naquilo que eu puder ajudar, eu estou à disposição, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês e até a próxima.